Olá, você que fez o Enem talvez esteja se perguntando por que eu acertei 26 questões e fiquei com 530 pontos, enquanto meu colega acertou as mesmas 26 questões e ficou com 620 pontos em matemática, por exemplo. Isso tem a ver com a teoria de resposta ao item. Se você quer saber mais sobre isso, continua aqui no vídeo. TRI, então, é teoria de resposta ao item. É uma forma que o Enem, que o INEP, encontrou de verificar se o participante desenvolveu as habilidades e competências necessárias e para que mostre que não foi chute. Então, o principal motivo de se desenvolver esta habilidade é para que realmente verifique se o participante compreendeu aquilo, ele acertou a questão, ou se ela foi apenas um chute. Isso é feito e você vai compreender isso na sequência. Muito bem. Então você deve ter comparado já o seu número de acertos com algum colega e você acertou a mesma quantidade que essa pessoa, ou acertou uma a mais ou uma a menos, e a diferença foi muito expressiva, independente das áreas aqui, como a gente tem um exemplo. Veja bem, então, a pessoa que acertou 25 questões, né? Por que ela ficou com uns 568 em linguagem e acertando uma questão a mais, 26, ficou com 742? Então, isso é teoria de resposta ao item. Quer dizer que essas 25 questões que ela acertou eram questões médias ou difíceis, parte delas, enquanto que das 26 questões de matemática, ela deve ter acertado boa parte ou quase ou todas as fáceis e médias e alguma difícil só. Então, esse é o segredo e é isso que você vai compreender a partir de agora. Então, olhe mais exemplos aí. Nós temos menos acerto que linguagem em ciências humanas, 21 acertos, e maior nota também, 586. E 30 acertos, muito mais do que 26 de matemática em ciência da natureza, porém nota menor de 695. Aí está o segredo, a chave da sua aprovação. Você compreendendo isso, você não vai ficar preocupado em responder as 90 questões. Você não precisa acertar as 90 questões. Só tem que acertar as 70 questões que são médias ou fáceis. É isso que tem que acertar, é isso que tem que mirar. E depois, sobrando tempo, tenta responder as difíceis. Esse é o segredo e é isso que você vai compreender a partir de agora. Veja bem, compreenda isso então. Veja o exemplo de nota destes participantes. A primeira pessoa, que é a Luísa, nesse exemplo aqui, ela acertou todas as questões de baixa dificuldade, as questões fáceis, acertou o número quase que metade das médias e errou todas as difíceis. Então ela ficou com uma nota de 615. É isso que se espera, que você acerte todas ou quase todas, mas o ideal é acertar todas as fáceis e acertar um número das médias e, por consequência, alguma difícil. Mas é isso que se espera. Mas não vem identificado, essa é fácil, essa é média e essa é difícil. E aí está o segredo. Você vai ler uma vez a questão e vai compreender que aquela questão para calcular área, ela é fácil. É só você utilizar a, a, a sua regra de três que você aprendeu e aplicar ali, por exemplo. E você, essas habilidades básicas que se espera, que se tem, é isso que compreende essa parte de dificuldade baixa, enquanto que média e difícil já exige outras habilidades. Então, o que que acontece? Por exemplo, a questão de matemática, lá, vamos colocar a questão 46 de matemática. Tem um tipo de conteúdo que está vinculado com a questão 54, por exemplo. E esses conteúdos estão vinculados e a questão a 46 ela é fácil e a 54 ela é difícil.
porém não está escrito, você só vai descobrir lendo. Digamos que você tenha feito mais ou menos lá e errou a questão fácil e chutou a difícil ou até acertou também. Você vai ganhar menos ponto por isso, porque você não acertou as duas questões que são relacionadas. Então é isso que a teoria de resposta ao item faz. Ela espera que você acerte as fáceis e, se você tiver habilidade, também que acerte a média e a difícil. Se você errar a fácil e acertar a difícil vai valer menos pontos, porque vai caracterizar que aquilo foi chute. Veja o exemplo do aluno Tiago. Ele errou quase todas as fáceis, acertou todas as médias e acertou algumas difíceis. Os mesmos 20 acertos da anterior. E veja como que a nota foi muito menor. Porque caracterizou que ele chutou aquilo. Ele foi marcando alternadamente e deu sorte e deu certo. E não mostra que ele sabe aquilo, já que aquelas questões que eram básicas, ele errou quase todas. Olha o outro candidato também com 20 acertos, acertando todas as difíceis. E tem gente que gosta de lutar com questão difícil, que é impressionante. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, gasta um tempo lascado na questão. Poderia utilizar só o tempo 3 minutos. Você fez uma leitura, percebeu que é difícil e que vai demorar de resolver, circula aquela questão, faz uma marcação, coloca uma seta e passa para a questão seguinte. Imagina assim, são 45 questões por área. Você vai responder 20 fáceis, 15 médias e 10 difíceis. Essa é a divisão que se imagina. 20, 15, 10, dando 45. Então, que você acerte essas 20, que você consiga talvez acertar as 15, para dar 35 acertos, que vai te dar uma nota acima de 700. Diferentemente, se você ficar querendo acertar aquelas 10 que são mais difíceis. Se sobrar tempo na sua prova, você vai utilizar então e vai focar nessas 10 difíceis depois de responder a prova e, de uma certa forma, utilizar e acertar as questões fáceis e médias. E mais um exemplo de uma aluna também acertando 20 questões. Ela errou duas fáceis e acertou duas difíceis. E teve uma alternância nas médias. E uma nota, então, ali próximo de 600 também. Então, a gente tem quatro casos aqui com o mesmo número de acerto e uma variação de nota de 376 para 615. Então, o foco de vocês na prova do Enem tem que ser descobrir quais são as questões fáceis e médias e acertar essas questões. Quantos de vocês que já fizeram simulados ou o próprio Enem também e não conseguiram concluir a prova, não conseguiram fazer as 90 questões e tiveram que chutar 10, 15 questões lá no final? Isso tudo se deve ao mau uso do tempo, a teimar em querer acertar as questões difíceis e deixar talvez chutar as questões fáceis que ficaram sem ser resolvidas por falta de tempo. Então, abre o olho quanto a isso. Isso vai mudar o seu patamar, a sua história, você percebendo essas mudanças. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, uma prova tem 45 questões. São 5 alternativas. Esse exemplo aqui tem 4, por azar. É de A a E, né? Então, são 45 questões. Quer dizer o quê? Que eu tenho 45 questões para 5 alternativas possíveis. Quer dizer que eu tenho 9 respostas A, 9 respostas B, 9 respostas C, 9D e 9E. Ele não vai colocar mais questões, mais respostas de uma das letras. Há uma equidade aí, há um cuidado quanto a isso. Quer dizer o quê? Você respondeu as 35 questões da área e sobraram 10? Não tem tempo? É uma questão difícil? E você percebeu que você já encontrou nas respostas A, B e C, ou as 9, ou até passou para 10, ou 8, só falta uma que seja A, por exemplo, né? E as respostas D e E, elas estão bem abaixo com 5 alternativas. Onde que você vai chutar então? Vai chutar em D e E,
que são aquelas que você menos marcou, daquelas questões que você respondeu que eram fáceis e médias. Isso também é uma forma de chutar quando você não tem tempo e você já respondeu as questões fáceis e médias e você tem dúvida para resolver aquelas questões que são difíceis. Você ficou lá entre a e a E. E nas outras 35, você já marcou as 9A e você tem certeza que elas estão certas. Quer dizer que possivelmente a resposta daquela questão que você pretende chutar é E, já que o número está baixo para as marcações de E. Então, é importante ter noção do que é a teoria de resposta ao item, identificar as questões fáceis e médias e pontuar sobre elas. Isso vai te colocar na universidade. Isso vai fazer a diferença na sua vida, isso vai garantir a sua aprovação. Então, isso é teoria de resposta ao item. Isso é teoria de resposta ao item. Se isso mudou a sua percepção de prova, se isso faz com que você se imagine e seja aprovado na universidade, compartilhe isso com seus amigos, familiares, professores que estão assistindo isso também, compartilhe com seus alunos. Faça que isso chegue a mais pessoas e que compreendam. Essas pessoas que não passariam na universidade se continuassem teimando em responder às questões difíceis. O Enem vence pelo cansaço e também pelo despreparo e desconhecimento das regras. Se você gostou disso, curte, compartilhe e também se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.